Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre se nós temos anjo da guarda, nós temos anjos que nos guarda, se nós temos um anjo específico que nos guarda, aquela expressão, né, que é muito usada, anjo da guarda. Nós temos um anjo da guarda específico que guarda a minha vida desde quando eu nasci, um anjo que anda comigo. Como que funciona? Nós temos base para afirmar isso com os textos bíblicos. Nós vamos ler isso aí. E nós vamos também ler alguns textos. Pretendo ser bem rápido aqui, bem breve. Vamos começar lendo o texto. Eh, Mateus capítulo 18, versículo de número 10. Né? 18, 10. Ó. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Ou seja, Lázaro, então nós temos anjos que não só está nos guardando, mas esses anjos também, ele vê a face do Pai. Para que nós possamos contextualizar isso aqui e não pegar um versículo isolado, primeiro os discípulos ali, eles querem descobrir quem era maior no reino do céu. Jesus Cristo pega uma criança, ó. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, aí ele vai ampliar no versículo de número 6. Não somente aquela criança, ó, qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos. Então agora ele vai ampliando. Então não é só aquela criança, não é só o pequenino no sentido da criança que está no meio. Agora ele está falando de todos aqueles que crê nele, todos esses pequeninos que crê nele. Aí nós chegamos no versículo de número 10, que aí é onde que nós estamos analisando. No versículo de número 10, vede, não desprezei a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Ou seja, só para contextualizar, esse texto é uma das provas que dá para nós colocarmos que nós temos anjos que nos guardam, mas nós não temos um texto específico que diz que nós temos um anjo exclusivo para nós. Embora nós vamos ler um texto de Atos, que daí começou uma ideia, mas não dá para afirmar. Mas eu peguei aqui um slide aqui rapidinho, só para que nós possamos entender essa expressão. Ó. No grego, nós encontramos assim, ó, roi angeloi auton. Não sou muito bom no grego, mas deu uma arranhada. Ó. Os anjos deles. A palavra auton está no genitivo plural e significa deles, da ideia de que tem uma relação com eles, algo íntimo, né? Esse genitivo mostra uma relação entre os anjos e os pequeninos, mas não prova que existe exatamente um anjo exclusivo para cada pessoa. Jesus não disse o anjo de cada um, mas os anjos deles. A ideia principal é que os pequeninos possuem proteção e representação angelical diante de Deus. Então, anjo, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, é o que leva a mensagem para Deus, é o que traz a mensagem para Deus. Isso você pode ter certeza. Então não desprezeis um desses pequeninos. Talvez ele não tenha cargo na igreja, talvez ele não tenha nome, talvez ele não tenha fama, mas se crê em Cristo, é um dos pequeninos de Cristo. Cuidado, que os anjos que vê a face do Pai também está sempre com esses pequeninos. E anjo é o que leva a mensagem. Então ele pode levar a mensagem e também pode trazer uma mensagem. Ok? Mas vamos ler
lá em Atos, capítulo número 12, só para nós colocar aqui o slide. Atos, capítulo número 12. Cadê? Atos, capítulo de número 12. Vamos começar a ler do 7. Perdão. Ó. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Olha para você ver, o fato das cadeias ter caído, ou seja, né, que estava prendendo ele, não significa que foi uma mágica, porque o fato do mundo espiritual estar agindo com o mundo físico e nós não estamos vendo, não significa que não está tendo uma interação. Às vezes Deus faz coisas em nosso favor e nós não vemos, e nós às vezes atribuímos a outras coisas, mas são os anjos do Senhor, ou o anjo do Senhor que veio em nosso favor. Não sei, talvez você está com algo impossível de ser resolvido. Deus enviará um anjo em seu favor. Creia nisso. Olha lá. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real. Então, ou seja, ele está meio atordoado. Esse negócio está acontecendo, não está? O que se fazia por meio do anjo. Ou seja, tudo que estava acontecendo ali era por meio do anjo. O anjo estava operando, interagindo ali no mundo físico. Então, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, ou seja, estava passando os guardas. E imagina, passando ali e ninguém vendo, e aquele negócio, ele fica, será que está acontecendo ou não está? Deus faz coisas extraordinárias a favor dos seus filhos, aqueles que o temem, aqueles que confiam nele. Isso aí você pode ter certeza. Chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu, automaticamente. Então, o automaticamente aqui é por intermédio do anjo. Então, é o anjo que está interagindo. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Misericórdia, o povo ainda estava com expectativa, né? Que Pedro estava para ser morto. Vamos lá. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas. Muitas pessoas estavam congregadas. A língua travou. E oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Ela ficou tão alegre que ela nem esqueceu até de chamar Pedro para entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era, ou seja, Pedro que estava lá. Então disseram: é o seu anjo. Aí aqui começa. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ou seja, quando diz o texto que eles falaram, né, é o anjo, é o seu anjo. O fato deles ter falado, notou que eles nem viram. Eles falaram: não, deve ser o anjo de Pedro. Ou seja, existia
uma crença, uma ideia de que uma pessoa tinha um anjo. Possivelmente tinha essa ideia, porque para eles afirmar e falar isso, não, então deve ser o anjo dele, possivelmente tinha essa ideia. Aí daí que começa a surgir a ideia que uma pessoa tem um anjo, que o anjo até mesmo anda como uma pessoa, fala igual aquela pessoa, se veste igual aquela pessoa, toma forma da mesma forma fisiológica daquela pessoa. Aí começou as interpretações, mas nós não conseguimos provar assim mesmo que de fato tem um anjo que anda igual nós, que se toma forma do mesmo rosto que o meu e tal. Mas você vai ver aí pela internet muitas pessoas falarem isso. Mas eh, tem pessoas também que têm relatos de visões, de pessoas até mesmo que viram pessoas igual a elas e que depois vão ver não era a pessoa e aí atribui isso a um anjo. Eu creio que isso tem grande possibilidade de acontecer, né? Eu não descarto essa hipótese, mas nós não conseguimos afirmar com os textos bíblicos que de fato nós temos um anjo específico que se parece comigo, que se anda comigo. Nós temos esse texto. Então, esse texto parece que dá essa ideia de que as pessoas tinham esse conceito, entendeu? Mas se você fazer uma leitura clara do texto, eles nem viram, eles tá, não, é o anjo. Então, ou seja, quem estava lá era Pedro. Então, a ideia é que eles tinham essa ideia, né? A ideia que nós temos é que eles tinham essa crença, melhor dizendo. Então nós não conseguimos assim afirmar com clareza. Eu até creio, mas nós teremos dificuldade de afirmar com os textos, ok? Então, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.